bem? Hoje aqui no canal eu trouxe uma ideia para vocês que surgiu essa semana aqui, né, nos comentários, inclusive foi da nossa parceira aqui do canal, a nossa amiga, né, a Rafa do canal Mania de Artesã. Ela estava explicando que ela gostaria de fazer uma biju, né, algum acessório para a filha dela, né, que fosse voltado para o tema do coelhinho da Páscoa. E aí eu tive a ideia de trazer aqui para vocês essa pulseirinha. Ela não cabe no meu braço, tá, gente? Porque é para criança mesmo. Então eu tô só mostrando ela aqui para vocês, essa pulseirinha no formato aqui do coelhinho. E também aqui, ó, com a parte das laterais aqui com a inicial do P de Páscoa, mas vocês também podem colocar o nome da criança, né? Então é só uma ideia que eu tô trazendo para vocês aqui de uma bijuteria que é fácil, simples de fazer e que também fica um acessório muito bonitinho para criança usar na Páscoa, né? Então eu espero que vocês gostem e vamos lá? Então, ó, gente, mostrando aqui mais de perto para vocês, hoje eu vou explicar o passo a passo, como eu falei, dessa pulseirinha, que é bem simples, bem fácil de fazer, tá? E vou então aqui as medidas dela, deixa eu só soltar aqui o nozinho que eu fiz. Eu vou soltar o nozinho que eu fiz, pessoal, que o fechinho dele é amarrado, tá? E eu vou explicar todo o passo a passo para vocês, ó, soltei aqui. E vamos agora às medidas, tá? Então, ó, tem de comprimento aqui, contando de ponta a ponta, ele tá com 17 centímetros de comprimento, tá? Então é para uma criança, então é menorzinho, mas se vocês quiserem fazer maior, aumenta só o comprimento da linha vermelha aqui, tá bom, gente? Aumenta bem. Façam assim, uns 10 centímetros a mais do que o tamanho do braço, eu acho que vai ter até uma sobra muito boa se vocês fizerem isso. De altura aqui, ó, contando o coelhinho, a gente tem 4 centímetros de altura, tá? E aqui, assim, nessa parte, ó, a gente tem meio centímetro, tá, pessoal? A largura aqui do coelhinho, 3 centímetros, tá bom? E essas, então, foram as medidas. E agora a gente vai para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos utilizar aqui linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores branca e também na cor vermelha, tá? Vamos precisar aqui de agulha de crochê número 2,5 milímetros. Nós vamos utilizar também a nossa agulha de costura, certo? Vamos precisar aqui agora a parte das decorações, ó. Eu vou utilizar 8 pedrinhas, dessas pedrinhas aqui que estão bem na moda, né? Em formato de coração. Então, eu vou utilizar ela. Essa pedrinha, gente, deixa eu mostrar o tamanho. Ela tem uma abertura bem grande, né? E ela tem cerca de 0,6 milímetros aqui de tamanho. Ela é bem pequenininha, né? Mas, ó, ela tem uma abertura bem grande, tá, gente? Só para vocês saberem qual que é a pedrinha. Nós vamos utilizar também 2 pedrinhas de letrinha. Eu tô utilizando a letra P, tá? 2 letras P, por conta da Páscoa, mas vocês podem utilizar a inicial da criança e tudo mais. É a mesma medida, tá, gente? Da miçanguinha do coração é a mesma medida. Então, nós vamos utilizar uma letrinha, né? 2 pedrinhas da mesma letra. Vamos precisar também aqui, pessoal, de uma borboletinha para decoração aqui do nosso coelhinho. Esse aqui que eu tô mostrando para vocês, ele é lilás, mas o que eu utilizei foi rosa, ó. Foi um rosinha, tá? Deixa eu só mostrar aqui a medida dele. Ele tem 1 centímetro, tá vendo? O tamanho da pedrinha. É uma pedrinha que vai de cima a baixo, tá vendo? Tá? Então, nós vamos utilizar uma. Vamos precisar também de 2 pedrinhas pretas aqui, número 4. Essas daqui são para os olhinhos, tá bom? Então, nós vamos utilizar 2 pedrinhas dessa, tá? Vamos precisar também, pessoal, para completar aqui o nosso trabalho, da nossa tesoura. E por último aqui, então, a nossa fita métrica para principalmente medir o tamanho do bracinho da criança e poder fazer, tá bom? Então, vamos começar aqui com o fio branco, tá, pessoal? Vamos fazer um anel mágico aqui, ó,
colocar 2 correntinhas para iniciar, certo? E vamos iniciar com 8 pontos altos aqui, tá, pessoal? Então, façam aí 8 pontinhos altos para preencher esse anelzinho mágico. E só lembrando vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê primeiro, que eu explico para vocês como que faz todos os pontinhos básicos, tá? E depois volta aqui para fazer, tá bom? Então, ó, eu vou fazer aqui, deixa eu ver, 2, 4, 6, 7, falta um pontinho só. Fiz os 8 pontos, ficou desse jeitinho. Puxo o fio bem aqui do anel mágico para deixar bem fechado, certo? Coloco ele aqui para contar a carreira e prender ao mesmo tempo sem precisar fazer nó. Venho aqui nas correntinhas de base e fecho com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas e agora nós vamos fazer um aumento em cada um dos pontos de base por toda a voltinha. Então, um aumento em ponto alto, tá, gente? Ó, vamos fazer, para quem não sabe o que é aumento, é simplesmente fazer 2 pontos dentro de cada ponto de base, tá? E eu vou fazer um aumento em cada ponto até o final da carreira, tá bom? Então, no total, a gente vai ficar com 16 pontinhos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto então com vocês para mostrar como vai ficar aqui depois dessa segunda carreira. Ó, gente, fiz aqui, ficou desse jeitinho. Agora, então, a gente fecha aqui nas correntinhas iniciais com um ponto baixíssimo, sobe 2 correntinhas novamente, e agora nós vamos já fazer as orelhinhas, tá? Então, como que a gente vai fazer, ó? Eu vou entrar aqui no primeiro pontinho alto, certo? E vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. Vou subir aqui 4 correntinhas, ó. Eu vou fazer simplesmente um picô de 4 correntinhas aqui. Então, eu fecho dentro das argolinhas do ponto alto com um ponto baixíssimo, certo? Para quem não sabe fazer picô. E volto no mesmo ponto alto de base e faço mais 2 pontinhos altos aqui para completar essa orelhinha, ó. Fiz aqui, tá? Ficou desse jeitinho. Fecha essa orelha com um ponto baixíssimo dentro ainda do mesmo ponto de base. Venho aqui, ó, pessoal, vou pular, ó. Pular não, né? Vou fazer 3 pontos baixíssimos nos próximos pontos, porque assim a gente anda o trabalho aqui para poder fazer a outra orelhinha. E aí, eu vou então fazer a outra orelhinha aqui direto, ó. Já faço os 2 pontos altos, deixa eu só fazer. Ó, faço os 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Tudo que eu fiz aqui nessa orelha, eu fiz dentro de um pontinho só de base, tá bom? Então, eu vou fazer nessa outra orelhinha a mesma coisa. 2 pontos altos, um picô de 4 correntinhas e mais 2 pontos altos dentro do mesmo pontinho. Então, eu vou fazer e volto com vocês para a gente arrematar essa parte. Ó, gente, feito aqui. Agora, eu só vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próprio ponto de base, ó. Fiz, puxo o fio, deixa a sobrinha pra gente, se caso necessário, tá? Ó, dou um nozinho duplo, passo 2 vezes o meu fio por dentro da argolinha, puxo bem e ele vai ficar desse jeitinho aqui. Esse fio inicial a gente pode cortar, certo? E agora, então, nós vamos começar a fazer as decorações aqui para realmente fazer com que esse trabalho pareça com um coelhinho, tá bom? E aí, nós vamos fazer a pulseirinha, certo? Bom, antes da gente fazer as decorações, nós já vamos recortar aqui a pulseirinha, tá? Então, a pulseira, gente, deixa eu explicar para vocês. Nós vamos colocar aqui, ó, em cada um dos ladinhos aqui das laterais do rostinho do coelho, tá? Porque como vai ficar aqui assim, ó, então a gente vai colocar desse jeito. Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos recortar o tamanho primeiro do bracinho. Então, no caso, meçam o bracinho da criança, se possível, tá? Para saber. O tamanho do meu braço, por exemplo, ele tem 16 centímetros. Então, eu vou cortar com 20 para ter uma sobra para a gente poder fazer o fecho e depois cortar a sobrinha do fecho, tá? Então, eu vou cortar os 20 centímetros aqui de cordão.
dobrado ao meio. Por que dobrado ao meio? Ou seja, são 40 centímetros, tá? Porque nós vamos trabalhar com o fio dobrado ao meio, tá bom? Então, ó, pessoal, a gente vai ter o trabalhinho aqui de fazer, né, todo o encaixe, tudo bonitinho, com ele dobradinho ao meio aqui, tá? Então, ó, para a primeira parte, vamos dizer assim, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu tenho que dividir no meio aqui e cortar, certo? Metade dessa pulseira, né, do fio que a gente vai utilizar, que no caso eu tô usando fio vermelho. Eu vou prender aqui de um dos lados, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos dobrar no meio, primeiro. E esse meinho aqui, ó, a gente vem numa lateral, aqui pode ser no segundo pontinho abaixo da orelha, ó. E eu vou passar esse fio aqui por dentro e vou prender aqui, como se fosse prender franja. Ó, eu vou passar aqui prendendo desse lado, tá vendo? Passei. Então, aqui temos metade já colocadinha, certo? Ele vai ficar desse jeitinho. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a outra metade do fio que eu cortei, vou dobrar ao meio, venho aqui no segundo pontinho aqui abaixo do trabalho feito, certo? E vou passar o fio e prender como se fosse franja do mesmo jeitinho, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui nesse outro e volto com vocês para aí sim a gente começar todas as decorações. Ó, pessoal, fiz aqui, certo? Então, agora a gente vai utilizar o fio de sobra aqui que a gente tem. Eu vou levar ele lá pro meio, não digo pro meio, mas entre a primeira e a segunda carreirinha aqui, ó. Eu vou entrar aqui com o meu fio para a gente poder colocar os olhinhos, tá? Primeiro. Então, vamos lá, gente. Eu vou pegar uma miçanguinha preta, ó, vou passar aqui, vou prender aqui mais ou menos no que seria a altura dos olhos. Então, vai ser bem entre a primeira e segunda carreira aqui que a gente fez, ó. E vou prender aqui assim, tá? Vocês podem prender bem, né? Principalmente se for para uma criança brincar depois, usar, né? Então, prendem bem, passem 2 vezes, se caso necessário. E aí, depois vem, então, com a segunda, ó. Segunda miçanguinha. Aqui. Certo? E nós vamos passar também bonitinho, certinho aqui, prendendo, tá? Ó. Vou passar aqui com fio. Feito isso, gente, eu vou levar o meu fio lá pra cima, bem aqui na altura da orelhinha, certo? E aqui nessa orelhinha nós vamos prender também agora aqui uma borboletinha, tá vendo? Então, eu vou passar a minha borboletinha aqui nessa parte da orelhinha, tá? Então, ó, vou passando aqui. Deixa eu ajeitar certinho, né? Pra ficar bonitinha. Aqui a gente pode, como esse é de cima pra baixo, a gente leva o fio aqui bem pro meio da orelha, pra ficar mais certinho. Ó, passo aqui o fio, certo? E aí, então, eu já posso, dessa parte aqui do fio branco, né? Eu posso levar já pra trás aqui e arrematar. Ó, vou dar 2 nozinhos aqui. Deixa eu dar o segundo nó. E escondo o fio de sobra passando aqui por dentro, tá? Venho aqui com a minha tesoura, corto. E agora, então, a gente vai seguir com as outras partes. Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora para a decoração aqui do bracinho da pulseira, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui a miçanguinha de coração. Eu vou colocar aqui 2 de cores diferentes primeiro, tá? Em seguida, eu vou colocar uma letrinha P aqui, lembrando que eu falei que a letrinha P não é por conta do meu nome, é pela Páscoa. Mas se vocês quiserem colocar com a inicial do nome da criança, fica perfeito também, tá? Ó, coloquei a letrinha P,
Vou colocar aqui mais 2 coraçõezinhos. Deixa eu só passar aqui certinho, né? Porque eu tenho que passar pelos 2 fios juntos. Vou pegar outra cor aqui. Ó. Deixa eu só passar certinho aqui, tem que passar os 2 fios. Ó, e vai ficar desse jeitinho. Vocês podem fazer a decoração da forma que vocês quiserem, podem colocar outros tipos de miçanguinhas aqui decorando, tá? E depois que fizer isso, gente, vocês terminem com um nozinho, tá? Então, ó, vou puxar bem todo mundo aqui e vou terminar aqui dando um nozinho nos fios aqui, ó. Dá um nozinho entre eles e puxa bem aqui embaixo para ficar certinho. Se vocês verem que o nó não é suficiente, ó, para segurar, dá outro nozinho bem apertadinho no mesmo local, tá? Para prender bem, tá bom, gente? Por isso que eu falei, deixa uma sobrinha de fio, porque se caso for necessário, né, a gente tem uma sobra mesmo de fio para poder encaixar certinho aqui no bracinho, ó. Deixa eu já até mostrar para vocês, para encaixar certinho aqui no bracinho sem ter problema, tá? Então, ó, tá vendo que ele sobra aqui no braço. Então, vocês podem fazer mais um nozinho aqui para prender bem essa voltinha, certo? Para não ficar aqui com o fio soltando a miçanga, tá bom? O meu aqui, eu acabei de perceber que soltou uma, eu vou colocar de volta e vou fazer a mesma coisa, vou colocar as pedrinhas desse lado e fazer a mesma decoração aqui, tá bom, gente? Então, eu vou arrumar esse aqui que eu vi agora que soltou uma pedra e volto com vocês. Bom, então, já fiz aqui o outro ladinho, como vocês podem ver. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Desse lado, do lado esquerdo aqui, eu vou unir as 2 pontas juntas com um nozinho bem simplesinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou juntar essas 2 pontinhas com um nozinho bem simples, bem na pontinha mesmo, tá, gente? É só acabamento, certo? E vou cortar aqui, só para finalizar, né? Para não ficar as pontinhas soltas, tá? Então, ó, juntei os 2. E do outro lado, eu vou fazer o contrário. Eu vou, ó, separar os 2 e fazer um nozinho de acabamento aqui na pontinha de cada uma das partes, ó. Fazer um nozinho simples, certo? Deixa eu só puxar esse aqui certinho também. Aqui vocês, se quiserem também, se precisar de acabamento, pode cortar um pouquinho da pontinha, tá? Mas só se quiserem mesmo, se vocês verem que tem diferença, tá vendo? De onde tá o nozinho, dá a cortadinha, tá? E é isso, gente, ó, dei os nozinhos bem simplesinhos aqui. Então, de um lado eu deixo separado e do outro eu deixo o nozinho junto. Por quê? Porque assim, ó, eu tenho a abertura aqui para eu amarrar e prender a pulseira, tá? Então, ó, eu vou vestir aqui a minha pulseirinha, né? E venho aqui, então, para se eu quiser amarrar, no caso da criança, né? Eu fiz, ó, menor do que meu braço, porque é uma pulseira infantil, tá? Por isso eu fiz com 20 centímetros, para ser menor do que meu bracinho. E aí, no caso, ó, nós vamos passar, por exemplo, ó, o bracinho da criança aqui, nós vamos passar por dentro uma das pontinhas. Deixa eu só ver se eu consigo para mostrar para vocês, ó. Uma das pontinhas eu passo por dentro e a outra pontinha fica do lado de fora para a gente poder fazer, ó, justamente o nozinho, tá? Então, ó, vou dar a voltinha aqui, 2 nozinhos e tenho aqui feitinha a mini pulseirinha, tá vendo? Ó, ela vai ficar desse jeito, mais ou menos aqui. Lógico que ajustando ao tamanho do braço da criança, vocês vão dar um nozinho maior ou menor aí, ou também podem utilizar uma quantidade maior de linha, tá? Vermelha, usando de cada lado para poder servir certinho na criança ou na pessoa que for usar, tá bom? Mas tá aqui, pessoal, ó, fiz aqui a ideia, né, para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e essa então foi a nossa aula de hoje. Então, gente,
gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelos acessórios de Páscoa, as bijuterias em crochê, né? É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Rafa, mais uma vez, muito obrigada pela ideia, adorei fazer. Eu espero que vocês tenham gostado também, inclusive, né? Muito obrigada de coração. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais. Então, dá uma olhada aqui embaixo. Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como o noivo é há 2 anos já, inclusive, um beijo, muito obrigada por apoiar o canal dessa forma. Então, se você quiser apoiar também, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês, muito obrigada de coração a todo mundo que está sempre apoiando o canal, muito obrigada mesmo. E até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!